Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui, né? Eu sou o professor Geraldo Celso Rocha, professor aqui de pós-graduação na Universidade Federal do Paraná, em perícias médicas, e estou junto com o professor Edivar para gravar algumas aulas, tendo em vista a nossa dificuldade de dar sequência ao curso, tendo em vista o coronavírus, né, a pandemia. Em primeiro lugar, o professor Edivar Daniel me pediu para falar alguma coisa sobre questão de nexos. Então, essa polêmica questão de nexos com o trabalho é um assunto extremamente importante quando você vai confeccionar o laudo. Então, veja, nós temos vários nexos que são pedidos para que a gente responda se eles estão presentes ou não. O professor Edivar já fez uma primeira colocação desse tema e eu acho que essa aula vai complementar o que ele já deu a introdução. Veja, nós temos que começar com o nexo etiológico. O que seria o nexo etiológico? O nexo etiológico é quando a patologia é determinada por uma etiologia, ou seja, uma causa conhecida e certa. Então, vamos lá, vamos para um exemplo prático. Silicose, vamos lá. Asbestose. Não existe a silicose e não existe a asbestose se você não tiver contato com o produto. Então, na realidade, quando você vê a silicose, você tem que considerar a sílica livre cristalizada, que é o quartzo. E isso a gente vai encontrar em Minas. Então, quando você tem a etiologia conhecida e certa, o nexo etiológico está presente. Quando falamos em nexo técnico, é a questão que nós temos que avaliar se a etiologia da situação se relaciona ao trabalho. Então, quando a causa da doença ou o acidente do trabalho está diretamente relacionada com as atividades desempenhadas ou acidente típico. E isto, quando se fala em nexo técnico, a gente tem que proceder à inspeção in loco. Veja, para você ter um nexo causal, você precisa ter o nexo técnico. E é muito claro a resolução 1488 de 98 do Conselho Federal de Medicina, quando, né, em seu artigo 2º, para estabelecimento de nexo causal, nexo técnico, no seu item 2, é exigido o quê? O estudo do posto de trabalho. Então, aqui já começa um entendimento para vocês, que, na realidade, quando se faz uma perícia, a grande maioria das vezes a gente acaba fazendo duas perícias. Uma seria a constatação do nexo e a outra do local de trabalho, para que dê realmente subsídio para a gente afirmar que, pelo estudo do posto de trabalho, afirmar que essa doença foi causada diretamente pelo risco a que a pessoa foi exposta. Nexo administrativo. O que seria o nexo administrativo? O nexo administrativo é o nexo do setor de benefícios do INSS, que assegura o direito previdenciário em posse do nexo causal. Esta função é específica da perícia do INSS. Veja, o fato do INSS considerar um nexo administrativo ou não está na dependência de duas coisas. A primeira coisa seria a carta de encaminhamento que a empresa manda para o INSS pedindo que o funcionário seja afastado por auxílio-doença ou por auxílio-doença acidentário. E o outro seria a consideração do nexo técnico-epidemiológico, que se baseia no histórico empresarial e estatístico da patologia. Então, veja, pega-se o CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica, da empresa, e
observa-se as patologias que são comumente observadas nesse KNAI. Então, aí a gente acaba demonstrando essa relação entre o trabalho e uma lesão, por exemplo, osteomuscular, o critério epidemiológico é que deve ter a importância mais destacada aí. Então, hoje existe no nexo técnico epidemiológico uma lista de KNAI, Classificação Nacional de Atividade Econômica, e as doenças mais comumente observadas nesse ramo de atividade. Esse seria o nexo técnico epidemiológico. Vejam, o nexo técnico epidemiológico tem algumas falhas. Na realidade, até a gente discutiu isso com o Paulo Albuquerque, porque é uma dissertação de doutorado dele, ele é engenheiro, mas é uma dissertação de doutorado em administração que ele fez em Brasília, e que algumas patologias que constam no nexo técnico epidemiológico, na realidade, não deveriam ser consideradas como do trabalho. Ok? A questão que é muito comum, antes de a gente falar do nexo causal propriamente dito, a questão do nexo temporal. É muito comum de a gente receber uma perícia atualmente e a gente faz todo o exame clínico, todo o exame médico e acaba percebendo que ele suporta uma doença neste momento, porém não é a doença da época. Então, o nexo temporal a gente tem que entender que seja a patologia diagnosticada à época, durante o período que o colaborador laborou na empresa. O que ele tinha à época. Então, aí a gente vai até procurar mostrar para vocês como é que a gente faz isto no laudo, na conclusão do laudo, né? Então, é muito comum de a gente receber perícias onde a gente acaba observando e percebendo e diagnosticando patologias que apareceram após a demissão do colaborador e que não guardam qualquer nexo temporal com o trabalho, porque essa perícia comumente vem para a gente 2, 3, 4, 5, 6 anos depois de que ele já saiu da empresa. Quanto ao nexo causal, então, quando há a existência de uma etiologia relacionada a uma doença, existe uma causa que determina que a doença foi adquirida pelo desempenho de suas atividades laborais habituais, ou seja, guarda o nexo técnico. Então, se tem o nexo técnico, não tem como deixar de considerar que o nexo causal está presente. Então, você vendo um laudo, aonde que nós vamos utilizar os nexos? O laudo técnico, comumente, a primeira folha, a gente faz a apresentação do profissional e a quantificação dos honorários. A partir daí, o laudo técnico passa para a identificação, data, hora e local dos trabalhos periciais, acompanhantes durante os trabalhos periciais, histórico profissional da pessoa, que é muito interessante, por quê? Porque você descreve tanto as funções atuais como as funções anteriores. E as funções anteriores é muito comum de a gente perceber quando se trata de patologia de coluna vertebral. Porque, comumente, as pessoas começam a trabalhar muito cedo, principalmente pessoal do ramo do agronegócio. Então, a gente tem crianças a partir de 8, 10, 12 anos que já começam a ter alguma atividade e passam a exercer toda a sua vida profissional em trabalho com tarefas que exigem sobrecarga biomecânica para a coluna vertebral. Então, tudo isso tem que ser analisado previamente, né? Aí a gente vai levantar os afastamentos pela empresa e previdenciários, que o reclamante informa para a gente, e se teve ou não emissão de CAT, porque a partir do momento que se emite uma CAT, o que nós estamos considerando? A CAT emitida pela empresa significa que a empresa reconheceu que ele se machucou na empresa, ele teve um acidente de trabalho típico na empresa, ou que ele adquiriu uma doença ocupacional.
quer seja profissional ou quer seja do trabalho. O professor Edivar colocou isso muito bem, a questão da doença profissional e da doença do trabalho. Isso está escrito no artigo 20 da Lei 8.213, o acidente de trabalho típico está descrito no artigo 19 da 8.213 e o artigo 21 da 8.213 coloca a situação de uma doença de base, uma lesão pré-existente e que, de repente, é desencadeada ou agravada pelo trabalho. Ficou muito claro quando o professor colocou a questão da asma ocupacional. É muito comum a gente ter pessoas que têm sensibilidade alérgica a vários produtos e quando ele começa a trabalhar numa determinada empresa, ele pode ter contato, vamos supor que ele seja lá um auxiliar de pintura, pode ter contato com hidrocarbonetos aromáticos, tipo solvente, né, para tinta, e que ele acaba desencadeando uma asma ocupacional pelo contato direto com esse produto. Então, a importância da CAT também nos direciona nessa questão da presença dos nexos. Quanto aí, na continuação do laudo, a gente vai para a história clínica. Também não preciso dizer da importância da história clínica, as queixas principais, o estudo o histórico pregresso de doença, né? Os exames complementares, tanto físico como os exames especiais de diagnósticos, né? Que a gente procura descrever, e os diagnósticos constatados efetivamente. Então, como é que a gente fecharia essa conclusão? Então, primeiro, você tem que definir, sempre que você for fechar e dizer existe a presença de nexo técnico e causal, você tem que descrever o que é isso. Então, o que a gente sugere? A gente sugere que na conclusão você coloque alguma coisa que, para facilitar o entendimento da conclusão, você vai fazer uma breve explicação do que seriam os nexos. Então, aí explicaria o que é nexo técnico, causal, nexo administrativo, né? E aí, no fechamento, com o diagnóstico firmado, a gente trabalharia nas questões das patologias constatadas à época. Então, veja, nesse caso, ele tem um ferimento por arma de fogo, lesão em coluna cervical, cicatriz na borda anterior do pescoço, tal, né? Que guardam nexo técnico, administrativo e causal com o acidente noticiado, certo? Porém, quando essa pessoa foi examinada, ou existe a possibilidade de, quando você for examiná-lo, ele já não suporte mais aqueles sintomas. E ele pode apresentar outros sintomas, como é no caso em questão. Então, ele apresenta cervicobraquialgia, né? Tem escoliose na coluna vertebral, ele tem depressão e fenômeno de Raynaud. Então, a cervicobraquialgia, como que a gente conclui? Conclui colocando, não guarda anexo técnico, administrativo e causal com acidente noticiado, tendo em vista que, aí você tem que explicar, tendo em vista que ele suporta uma cervicobraquialgia porque ele tem uma alteração constitucional, sendo uma costela cervical ou um síndrome do desfiladeiro torácico, então isso não seria decorrente do referido acidente, né? Escoliose de coluna vertebral, não guarda anexo técnico, administrativo e causal com acidente. Depressão. Normalmente, quando a gente está diante de uma depressão, existe a possibilidade de você pedir para que o juiz faça um pedido para um perito psiquiátrico. Mas, se você olhar a colocação que o professor Edivar fez da classificação de Schilling, dá para a gente ver. Depressão é Schilling 2. Porém, se essa depressão foi desencadeada em fato dele estar usando um hidrocarboneto aromático, que a gente sabe que é neurotóxico de natureza, ele está, de repente, é lavrador, e ele está usando um organoclorado, fluorado, fosforado, certo? Então, isto
é um fator desencadeador de depressão por ser neurotóxico. Se você constatar isso, você pode considerar a depressão como Schilling 1 e você pode fechar o diagnóstico e fechar o nexo técnico e causal presente. E fenômeno de reino não guarda nexo técnico, administrativo e causal, claro, com o acidente. Então, concluindo, o entendimento da presença ou não dos nexos, a caracterização ou não dos nexos, é de fundamental importância, porque além de você utilizá-los na conclusão, você vai utilizá-los em resposta a quesitos, que são as perguntas feitas pelo juiz, pela parte autora, pela parte ré, né, ou pelo Ministério Público, onde eles podem perguntar: há nexo causal em relação à doença sofrida pelo autor e ao trabalho por ele exercido? Então, veja bem, é uma pergunta de nexo causal. A pergunta seguinte: há nexo técnico em relação à doença sofrida pelo autor e o trabalho por ele exercido? Então, com isso a gente demonstra a importância do entendimento da caracterização dos nexos. Tanto o nexo administrativo, nexo etiológico, nexo causal, nexo temporal, nexo epidemiológico e, por fim, existe uma situação de que hoje está muito comum os juízes perguntarem para a gente se existe nexo concausal. Mas como se trata de um assunto um pouco mais polêmico, a gente vai gravar uma aula específica sobre isso. Tá bom? Obrigado a todos.